Fala galera, que nesse vídeo vamos estar fazendo aqui o X1 Botafogo versus Atlético de Madrid. Vamos aqui galera estar fazendo o X1 do time titular de cada equipe. Lembrando bem que ambas as equipes, acredito eu, que vão se reforçar, para o Super Mundial na janela do meio do ano. Então o time base que eu peguei aqui do Atlético de Madrid foi o time que enfrentou o Real Madrid na partida de volta, onde ele venceu por 1-0 e foi eliminado nos pênaltis para o poderoso Real Madrid. Beleza? Então aqui nós vamos pegar o time titular do Botafogo atual versus o time titular do Atlético de Madrid. E aqui nós vamos estar comparando aqui sem falar qual é o melhor de cada posição, somente a gente conhecer o time aí do Atlético de Madrid, beleza? Então aqui John, goleiro do Botafogo, versus Oblak, goleiro aí do Atlético de Madrid. John tem 29 anos, o Oblak tem 32 anos e defende a seleção da Eslovênia, é capitão, da seleção da Eslovênia, goleirão. E vamos aqui conhecer o próximo, aqui ó, os zagueiros, Bastos versus Giménez ou Giménez, zagueiro aí de 30 anos que é titular aí, da seleção do Uruguai, mas o nosso Bastos aí, que tem 33 anos, é da seleção da Angola. O Giménez aí faz dupla com o Lenglet, Lenglet versus Barbosa. Barbosa, nosso zagueirão de 30 anos, se naturalizou, uruguaio. Vamos ver se ele vai ser convocado aí nas próximas convocações. Quem sabe, podemos ter Barbosa e Giménez, como dupla de zaga aí do Uruguai. Mas, enfim, aqui temos o duelo entre Barbosa versus Lenglet, zagueiro do Atlético de Madrid. O Lenglet aí que já defendeu a seleção da França e tem 29 anos. O nosso Barbosa aí tem 30 anos. Eu tô colocando aqui, galera, as idades, pra gente comparar aqui, também o nível da idade, de cada jogador aí, de ambas as equipes, Vitinho, nosso lateral direito, 25 anos, versus Llorente, lateral direito, que tem aí 30 anos. O Llorente aí, galera, eu coloquei como lateral direito, mas também lá no Transfer Market, o Llorente, ele é meia direito. Pode atuar também como ali volante, meia direito, E também ele atua como lateral direito aí do Atlético de Madrid, O Atlético de Madrid que joga aí numa formação de 4-4-2 e eu tentei aqui colocar cada um na sua devida posição para comparar aqui com o nosso time do Botafogo, beleza? Então o Llorente aí é jogador que ele já defendeu a seleção da Espanha em algumas partidas, mas enfim, então tá aí esse duelo aí de Vitinho versus Llorente. Vamos aqui agora para a lateral esquerda, temos aí o nosso Alex Telles, jogador que já disputou Copa do Mundo, 32 anos, versus Reinildo, lateral esquerda aí do Atlético de Madrid, que tem 31 anos e defende a seleção de Moçambique, beleza? Outro duelo aí é o Gregory, nosso volante pitbull, 31 anos, versus Depau, Rodrigo Depau, volante, joga muita bola, o Depau aí, que é titular absoluto ali, da seleção da Argentina, ele que tem 30 anos. Marlon Freitas, nosso meia, nosso capitão, versus Barrios, meia central aí do Atlético de Madrid, o Barrios, que é o jogador mais novo do Atlético de Madrid, ele que tem apenas 21 anos e já recebeu algumas convocações para a seleção principal da Espanha, ele que vinha disputando aí a seleção de base, inclusive já foi campeão olímpico pela seleção da Espanha e agora está começando a ser convocado para a seleção principal, tem apenas 21 anos e é o jogador mais novo aí do Atlético de Madrid. Savarino versus o Griezmann, centroavante, o centroavante aí do Atlético de Madrid, que é o jogador mais experiente, que tem 34 anos e que por muito tempo defendeu aí, a seleção principal da França. Hoje já não é mais convocado,
mas por muito tempo ali ele defendeu as cores da sua seleção aí do seu país, né, a França, versus o nosso Savalizo, né, que tem 28 anos e que hoje ele é titular ali na seleção da Venezuela. Beleza? Eu coloquei aí o Griezmann, né, como centroavante, ele joga ali como ao lado do Julián Álvares. Ele atua também como segundo atacante, assim como também o Savarino, que atua em todas as posições do meio campo, como também pode fazer ali como segundo atacante. E aí, galera, temos aí na ponta direita nosso Arthur, né? Arthur versus Simeone, ponta direita aí do Atlético de Madrid, que é filho do treinador, né? É filho do treinador, tem apenas 22 anos e defende aí também a seleção da Argentina, né? Joga muita bola também, né? O Arthur, que tem 27 anos, já tem passagens pelo Bragantino, Palmeiras, Zenit, e também já foi convocado para a seleção brasileira. Então fica aí esse duelo entre Arthur, nosso ponta direita atual, versus Simeone, ponta direita do Atlético de Madrid. Santi Rodrigues versus Galargue, meia central aí, né? Eu coloquei como meia central. Ele também atua ali na parte esquerda, né? Como ponta esquerda, no meia ali que atua na parte esquerda do Atlético de Madrid, versus o nosso Santiago Rodrigues, né? Ambos têm 25 anos. O Galargue já defendeu também aí a seleção da Inglaterra, né? Já foi convocado aí muitas vezes para defender a seleção da Inglaterra. Então fica aí esse duelo, né? Jogadores que têm a mesma idade, né? O Santiago Rodrigues também já defendeu aí algumas vezes a seleção do seu país, né? Que é o Uruguai. E aí, galera, para a gente finalizar aqui esse duelo, temos aí o nosso centroavante, né? Igor Jesus, que tem 24 anos, que já foi convocado aí, né, no ano passado para a seleção brasileira, versus o Julián Álvares, centroavante do Atlético de Madrid, que tem 25 anos e que também é titular absoluto, né, da seleção argentina e que tem jogado uma barbaridade, né, desde o tempo ali do Manchester City e no Atlético de Madrid. Para mim, ele é o melhor jogador do Atlético de Madrid. Vamos ver se ele vai permanecer no Atlético de Madrid. Acredito que sim. A minha vontade é que algum time contratasse ele. Parece que o Manchester queria contratar ele, mas ele parece que já falou que não quer sair do Atlético de Madrid. Um jogador realmente que está jogando uma barbaridade, fazendo gols, dando assistência. Queria eu que ele saísse do Atlético de Madrid. Mas enfim, então tá aí esse duelo. Julián Álvares, que está jogando um absurdo lá no Atlético de Madrid, versus nosso Igor Jesus. Então tá aí, galera, somente para a gente conhecer aqui um pouquinho de ambas as equipes, né, dos times titular. Você percebe aí, né, diferente do PSG, que o Atlético de Madrid tem jogadores ali próximo, né, do 30, 31 anos, 29. Já o PSG são jogadores mais novos. E então, enfim, basicamente aqui comparando as idades, são equivalentes, né? O PSG ali que tem muitos jogadores novos e talentosos, né? Então, enfim, galera, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal Fogão Top. Depois aí vou estar fazendo o do Seattle Sounders versus, né, nosso time titular, beleza? Então, junto, já se inscreve aqui no canal Fogão Top. E esse é o primeiro X1. Quando estiver se aproximando ali do Super Mundial, eu vou fazer outro X1, porque eu acredito que ambas as equipes vão estar se reforçando para a disputa do Super Mundial.